sabendo que lógico que um país da Europa não vai ter um índice de criminalidade nem perto do nosso, né? Não tem como, né? Nosso país é o terceiro mundo, Cecília. Você acha que o Brasil é terceiro mundo? Houve uma época lá no governo Lula que parecia que a gente tinha entrado no primeiro, né? Foi direto do terceiro pro primeiro, lembra dessa ideia? Não para a área de segurança pública. Hã? Na área de segurança pública não evoluiu nada. Nada. Os ataques do PCC, o enfrentamento entre o PCC e as forças de segurança aconteceram na gestão do presidente Lula. Explodiu na gestão do Lula. Tudo bem, ele era o presidente, isso foi uma questão que aconteceu aqui em São Paulo. Governo do Alckmin. Sim. A letalidade policial foi altíssima. Nunca se teve uma medida que partisse do governo federal, tanto do nosso ex-presidente Lula quanto da nossa ex-presidente Dilma, para tentar mexer nessa ferida. Porque as polícias militares são extremamente fortes nos estados. E todo mundo tem medo de mexer nessa lógica, nesse sistema. A polícia militar, quem está no topo da pirâmide, usa quem está aqui embaixo. E isso são privilégios que as pessoas que estão acima têm, mantidos por aqueles que estão embaixo. Isso é muito difícil de mexer. A estrutura. Sabe? Enquanto a gente não achar uma maneira de mexer nisso, a gente vai continuar contando com 50 mil mortes por ano no Brasil. Vou perguntar para você, Cecília. A pirâmide da segurança pública, desenha para mim. Onde ela começa, começa aqui embaixo, né? Quem é que tá aqui, quem tá no topo? Então, a segurança pública ela é realmente deveria, né? Não é? Deveria ser feita pela União, governos dos estados e municípios. Cada um tem, pela Constituição, cada um tem sua responsabilidade ali delineada, mas é isso, né? Bonito no papel. Quem cobra quem? Então, cada um teria sua responsabilidade, mas é isso. Cada um vai levando a vida como der. Eu costumo dizer que a segurança pública ela é tratada com o negacionismo que hoje a gente vê na ciência. Porque a gente tem bons diagnósticos, a gente tem dados, a gente tem visão de cenários. Tudo isso é desconsiderado porque isso tem um valor político muito alto. Tanto, assim, qualquer decisão que você toma em segurança pública ela é muito cara. Então, a gente está falando agora sobre a gestão PT. Né? Nos governos PT, a gente teve aquilo que eu chamo assim de cenário ideal para as mudanças. E a gente perdeu essa oportunidade. Cenário ideal por quê? Estávamos bem na economia, popularidade do presidente nas alturas, e uma aprovação geral da população, porque todo mundo estava com as contas beleza, a coisa estava caminhando. Então, assim, havia um cenário positivo para mudanças. E houve um grupo de trabalho excelente no governo federal naquela época. Preciso te perguntar, onde você estava nessa época? No auge da aprovação do Lula, você estava no Rio, estava em Minas, estava onde? Estava em Minas, Como estava a vida em Minas? Estava melhor, estava como? A minha vida estava horrível. A minha vida estava horrível porque era um momento assim em que eu estava começando a faculdade, eu comecei a faculdade tardiamente. Certo. E era um momento de dificuldade porque eu estava ainda entendendo coisas, eu não tinha essa visão. E a vida das pessoas, tinha melhorado? Tinha, isso tinha visivelmente. Tá, isso que pra mim Sim. faz muita diferença. Sim. Se a vida lá na sua quebrada tinha Sim, melhorado melhorou muitíssimo. Realmente a gente começou a ver, como você disse, como a gente estava falando aqui antes, a gente começou a ver moto. Isso era uma coisa assim que é uma virada muito grande assim, porque o lugar onde eu morava era muito difícil de sair dali pro centro. Tinha criminalidade lá na Contagem da cadeia lá, né? Tem aquela cadeia. Como é que é a vida na cidade lá? Mas ainda, naquela época, ainda era pouco desenvolvido. É ali, de fato, uma cidade muito industrial. Então certo. Ali era inclusive considerado ali uma cidade dormitório. Você arrisca dizer que Minas é mais tranquilo que São Paulo mesmo? Era, mas hoje você já vê ali, por exemplo, apreensão de drogas porque tem uma malha rodoviária enorme por onde trafega grande parte do que circula por aqui. Então, assim, tem presença do PCC, tem presença do Comando Vermelho, mas não tem o espaço
que tem na imprensa, tanto em São Paulo quanto no Rio, e não tem essa visibilidade. Mas já tem. A pirâmide que a gente estava falando, quem segura e quem manda? Quem são as pessoas responsáveis pela morte daquele moleque que foi morto por engano no beco, correu? Tipo, você que é especialista nisso, você vai lá, muitas vezes o caramante, você chega lá, o seu Instagram é onde tem as imagens mais chocantes do Instagram. Gente sendo morta mesmo, ao vivo ali, todo mundo com o telefone na mão. Quem é que responde por esse crime do Instagram, que tá no WhatsApp, todo mundo vendo, o moleque morreu? Quem vai responder por ele? Quem tem que ser cobrado? A responsabilidade direta deveria ser do governador do estado. Através de quem? Quem é o intermedia isso? Ele é o chefe das polícias. Então, se a polícia puxou o gatilho, ele tem governador, tem que responder. Mas, aí eu trago o Ministério Público de novo para essa... Parece inalcançável para uma pessoa comum processar nada mais, nada menos que o governador de São Paulo. Você acha que o trabalhador acredita nesse tipo de justiça, sinceramente? Não, porque normalmente quando a perícia chega lá, esse corpo já foi até removido, nem perícia mais dá pra fazer no local, porque a polícia costuma socorrer defunto, morto. Agora nós estamos falando aqui de polícia pra caramba, aí vai ficar, os caras lá maiando a polícia. Não, então, vamos parar. Vamos falar de segurança pública no contexto geral. A polícia é uma parte dela. Pelo menos ela foi inventada pra tentar controlar e virou um outro problema. Existiria a insegurança pública de qualquer forma. Imagina uma população do tamanho que tá. Nesse momento que o Brasil está vivendo, desemprego recorde, inflação já no 2 dígitos, certo? A inflação galopando, subindo. Essa molecada nunca viu isso. Eu não sei como eles vão reagir. Essa molecada que tá de moto, de Nike de Mizuno de 1.000, relógio de 2.000, eles não sabem o que é a inflação, malandro. Eles não viveram isso. Faltar comida na mesa. Eu não sei como é que eles vão entender isso. Não chegou nesse estágio ainda, tá chegando, porque por enquanto você tá vendo pessoas indo morar na rua por não ter como pagar aluguel, e vira praticamente a paisagem da rua hoje são pessoas, barracas, varais, fogueira. É uma outra civilização dentro de uma civilização, né? Essas pessoas não são o perigo da sociedade, não são elas. Elas são as que estão sendo massacradas na sociedade, né? Morando na rua. Qual que é o verdadeiro perigo? Esse povo que tá armado, cheio de razão e autoridade. Eles são o perigo. Então você vai pegar um programa lá da Atena, de um programa policial, abre lá e vê quem é que comete o crime. Olha quem morre, veja você quem mata. A rima. Quem é que comete? Então, quando a gente fala de segurança pública, no automático, a gente une aqui polícia, o moleque da favela da camisa gola polo, boné na cabeça. Não, o Brasil não se resume a isso. A chance de você morrer numa treta de trânsito é muito maior do que num assalto. Sem ter um policial envolvido e nem um assaltante. Uma briga. Sim. Uma briga é muito maior. Eu vejo uma violência na rua inacreditável. Violência mesmo. O brasileiro não é um povo já pacífico. Não é o crime organizado e não é a polícia. É a população armada e violenta. Jogos de futebol, por exemplo. Você fica, entendeu? Essas brigas que tem de torcida que virou uma coisa totalmente desleal e nada a ver com futebol, né? Aí você pensa, o crime organizado, na quebrada isso não acontece. Por que não vai ter essas mortes de torcida na quebrada? Porque todo mundo é chamado para falar a respeito e a vida é cobrada com vida. Não é isso? E no sistema, fala. Você chegou num ponto delicadíssimo da conversa. Opa. Porque nós que estamos nas ruas, nós sabemos o poder que principalmente a facção que domina aqui em São Paulo tem nas periferias. Hoje, um vizinho não dá uma peixeirada, uma facada no outro, porque ele sabe que vai ter a consequência de ter que ir pro chamado debate. Ele vai ter que conversar. Por que você fez isso? E ele conta até 10. Quando chega no 11 já desistiu, né? Repensou, foi melhor não, né? Em 2007 eu escrevi uma reportagem dizendo que a facção criminosa, o PCC, estava influenciando diretamente na redução dos homicídios na periferia de São Paulo. Isso que nós estamos falando aqui é uma bomba. Nós podemos ser presos, Caramonte. Mas é a realidade. Eu vou precisar de você.
Você já falou no palco uma vez que a gente ia ser preso? Eu falei. Falou lá na Zona Sul, lá na Eucaliptus. Estava fazendo um show com o Dedê. Mas quem vive fora da bolha, fora do quadrilátero aí, com todo respeito aos bairros mais abastados de São Paulo, sabe que a facção criminosa tem um poder gigantesco fora e dentro dos presídios. Tanto fora como dentro dos presídios, esses caras evitam mortes. Ô, Caramante, na nossa aqui, as mortes fora do presídio eram incontroláveis. Eu vivi isso. Se já era difícil controlar presídio, tem um número limitado. Imagina no mundão, campo aberto. Eu vi isso. Eu comecei a ser repórter. Como reduzir isso? Eu não lembro do Estado ter conseguido combater isso. Pouco se investe nessa área. Campanhas. Porque a gente volta naquela questão. Governadores e filosofias e tal. Nem as mais repressoras, nem na época mais repressora, no final da ditadura, lá, sei lá, com 82. Eu sou de uma época que eu lembro quando a ditadura estava saindo e entrando os civis, que não estava muito definido o que era ainda. Foi uma confusão do caralho essa fase. Eu lembro que a criminalidade explodiu nessa época, 83. Não era nenhuma coisa direito nem outra. Eu comecei a ser repórter no Notícias Populares. Eu ia pra rua, em um ano aconteciam 200 chacinas em São Paulo. O que é a chacina? A morte de 3 ou mais pessoas num único ataque, num único atentado. Sim. Então, eu trabalhava no NP, e o NP ia fazendo um selinho ali. Chacina número 199. Passou o ano de 98. Aí eu comecei a fazer um documentário, junto com a dona Maureen Basiliati, nosso pessoal, Sofia, João, no Carandiru, e eu vi a ascensão do PCC. Então, automaticamente eu ia vendo o poder do PCC dentro e fora da cadeia, essa redução de homicídio acontecendo, porque a partir do momento que você fizesse algo que não fosse o que é considerado correto pela facção criminosa, você seria cobrado. É a lei de Talião? É a lei de Talião? É isso. Lei de Talião. É isso. Não tem como dissociar a redução dos homicídios no estado de São Paulo e em muitos lugares do Brasil do poder paralelo estabelecido e exercido com mão de ferro pelo crime organizado. Não tem como. Do mesmo jeito que a gente pode dizer que igrejas evangélicas salvam vidas dentro de presídios, porque eu estive no Carandiru fazendo um trabalho de documentário por 2 anos e vi isso acontecer. Dentro e fora. Dentro e fora. Hoje, quem salva vidas na periferia de São Paulo, principalmente são as igrejas evangélicas e o crime organizado. Quem está ouvindo a gente agora e mora na periferia, sabe o que a gente está falando. Você entende, sabe uma coisa que me veio na cabeça agora? Um pensamento muito maluco que é assim, tanto o crime organizado, seja lá qual facção for, quanto a polícia militar, são feitas por homens, né? E ideais que raramente eles convergem só quando há dinheiro junto, envolvido. Raramente esses ideais convergem. Mas quando a vida é escolhida como melhor alternativa, tanto por um lado como pelo outro, vamos preservar a vida. Vamos trocar ideia. Entendeu? Tipo assim, uma atitude. Mais uma vez é delicado o que você está falando, porque o maior bem é a vida. E se tem uma atitude para preservar uma vida, eu acho que é positivo. Quem paga mais com a vida é a população. Sempre. Sempre. E até mesmo esse soldado que é a base da pirâmide, ele volta lá para a periferia também. Ele foi amigo daquele cara que hoje está correndo na facção criminosa. Então, a vida do lado de lá... Cresceu junto. A vida do lado de lá é muito mais complexa do que muitos acadêmicos acreditam. Do que muitos jornalistas acreditam. Sabe? É muito mais complexo. Só quem está ali no dia a dia tenta entender um pouco disso.